Olá, alunos, aqui é o professor Luiz, de Química. A gente vai iniciar a aula sobre separação de misturas. Com esse tema, separação de misturas, a gente tem a finalização da primeira unidade, que a gente estudou a parte da matéria, estudou a parte das transformações físicas da matéria e os tipos de matéria, né, a classificação da matéria em substância pura e mistura. E agora a gente chega na parte final, que é a separação das misturas. Antes de iniciar o tema separação de misturas, a gente tem que entender que para a gente separar as misturas, a gente tem que utilizar equipamentos e vidrarias, que são os principais objetos que a gente encontra no laboratório. Então, você vai ter que estudar basicamente os nomes e a utilidade de cada um desses equipamentos. Aqui a gente tem uma imagem para ilustrar alguns dos equipamentos que a gente utiliza no laboratório, tá? Então tem um becker, tem uma proveta, tá? Então esses equipamentos aqui que a gente vai estar utilizando a partir de agora, você vai ter que saber a utilidade e o nome dele, tá certo? Então, os equipamentos que a gente encontra no laboratório tem várias utilidades. A ideia principal é medir as substâncias, né, armazenar e fazer os processos de separação. Então, a gente vai ter o becker, que é um recipiente que parece um copo. Tá? Esse becker é utilizado aqui para fazer ensaios, preparar soluções. A gente tem a proveta. A proveta também é utilizada aí para medir. Basicamente, todos os equipamentos são utilizados para medir ou fazer ensaios de soluções, substâncias, tá? A gente tem um termômetro, tem a balança, tem um agitador, né? Tem o filtro, filtros que a gente vai usar para poder separar os componentes, né? A gente tem funil, a gente tem a pera, a gente tem a pipeta. Então, alguns equipamentos você vai, a partir de agora, vai ter que saber o nome e para que serve, tá certo? Então, a gente vai ter uma aula só para fazer essa relação do nome e saber os equipamentos que a gente tem em vários laboratórios, tá certo? Bem, para a aula de hoje, a gente tem a separação de misturas. Para a gente entender como se dá esse processo de separação de misturas, a gente tem que entender o que é uma mistura homogênea, que a gente já estudou, e o que é uma mistura heterogênea. Da homogênea, basicamente, as substâncias se misturam, né? A interação entre elas. Eu consigo ver apenas uma fase. Na heterogênea, as substâncias não se misturam, vamos dizer assim. Não há interação, eu consigo ver mais de uma fase. Os materiais que a gente encontra, normalmente, são misturas, tá? E essas misturas são misturas de substâncias puras, onde a gente vai utilizar processos para poder separá-las, se a gente quiser obter apenas um tipo de substância. É o que acontece, por exemplo, na água. A água é um exemplo mais comum de separação de impurezas. A gente tem a água do mar, que a gente pode separar do sal, dos minerais que encontram na água do mar. A gente tem a água que a gente utiliza em casa, que é justamente obtida através da separação de vários componentes. Então, e a gente utiliza separação de misturas em casa também, que a gente vai ver alguns exemplos aí. Então, a gente vai usar os processos de separação de misturas basicamente dentro do laboratório, onde a gente vai utilizar equipamentos adequados para fazer isso, tá certo? Não só em laboratório, como está aqui descrito, mas também em vários processos industriais aí é utilizado o processo de mistura, ou melhor, de separação de misturas, tá? A gente aqui fez um resumo dos principais. A gente não tem como estudar todos os processos de separação de mistura, mas os principais a gente vai dar um pouquinho mais de atenção, como é o caso da filtração, tá? Filtração, destilação, decantação, e esses dois últimos aqui, tá? Outros são importantes, mas a gente vai dar uma atenção maior nesses 5 processos aqui, ou 4, dependendo aqui do que a gente estiver trabalhando, tá? Então, alguns processos como dissolução, centrifugação, catação, a gente vai entender, mas a gente não vai dar uma atenção tão especial quanto isso daqui. O primeiro processo de separação de misturas é o que a gente utiliza no nosso dia a dia, que é a filtração. A filtração é quando ocorre
uma separação de misturas heterogêneas, tá? De um sólido com um líquido ou de um gás com um sólido, tá? Se eu pegar um sólido tiver misturado com um líquido, eu vou usar uma filtração, tá certo? Acontece a filtração quando a gente vai fazer café, né? Utilizar o papel filtro, e esse filtro aí vai separar as impurezas da água, no caso aqui, né? O café na forma sólida com a água, e aqui o exemplo do aspirador de pó que separa as impurezas sólidas com as impurezas gasosas, né? Então a filtração, a importância da filtração é perceber que ela separa através da diferença do tamanho das partículas. A partícula que for maior, ela fica retida no filtro, tá? E a partícula que é menor, ela consegue ser separada através do filtro, tá certo? Então, na filtração, eu vou utilizar o método do tamanho das partículas em misturas heterogêneas, tá certo? Claro que eu posso usar a filtração em outros processos, mas não é o mais adequado. O mais adequado é misturas heterogêneas. Tá? Então, no laboratório a gente utiliza um funil, tá? Um filtro, papel de filtro, para separar um líquido de um sólido. Então, eu tenho aqui, por exemplo, água e uma impureza que está aqui, areia, pedra, né? Eu vou colocar ele dentro desse recipiente para separar o sólido do líquido. Tá? No laboratório a gente tem esse processo de filtração, tá ok? Aqui é um processo de filtração muito mais complexo, né? A gente tem aqui, além do papel do filtro, além do funil, a gente tem esse recipiente aqui, tá? Que é o suporte, e eu tenho que utilizar um bastão de vidro aqui, onde eu vou movimentar a minha mistura e ele vai de forma delicada, né? E devagar, despejando essa mistura aqui dentro do meu papel de filtro. O sólido vai ficar retido e o líquido vai descer. Então você separou o sólido do líquido, tá certo? A decantação também é um processo muito interessante. É o segundo processo mais importante aí dos nossos estudos. Na decantação eu vou separar através de diferença de densidade. Uma substância vai ser mais pesada do que a outra. Eu vou ter a decantação em misturas heterogêneas, é o caso da água e do óleo, é o exemplo mais comum, água e areia, tá? De um sólido no líquido, ou de dois líquidos imiscíveis entre si. Então, eu posso usar a decantação tanto para areia e água, né? A areia misturada com a água, quanto água e óleo. Então, se você reparar, eu posso usar a decantação para separar a água da areia, e eu posso usar a filtração também para separar a água da areia, tá? Então, decantação é o exemplo de separação de misturas por diferença de densidade. A areia, ela está em suspensão na água e vai lentamente se depositar no fundo do recipiente. No final, a água pode ser separada por inclinação cuidadosa do recipiente. Esse processo é o processo de decantação, é quando a areia vai ficar lá no fundo e a água vai ficar em suspensão. Tá? Então, aqui a gente tem um esquema representando esse processo de decantação. Além da decantação, aqui eu vou usar um outro processo chamado de sifonação. Tá? A sifonação é quando você retira a água com um tipo de uma mangueirinha, a água da areia. Você tem a remoção da água com a suspensão da areia. Tá? Então, eu tenho uma mistura inicialmente, essa mistura de água mais areia, a areia vai se sedimentar, vai ficar precipitada no fundo do recipiente. Quando ela ficar sedimentada no fundo do recipiente, a gente tem a decantação, que é justamente a areia no fundo e a água em suspensão, água em cima, tá? Eu posso usar um processo de sifonação para separar essa mistura utilizando uma mangueirinha. Essa mangueirinha vai remover a água, tá? E vai ficar só a areia no fundo do recipiente. O detalhe da decantação é que para eu separar
vamos dizer assim, 100% com eficiência, eu tenho que separar removendo a água de forma delicada, cuidadosa, como foi falado anteriormente. Você decantou, né? Então você vai devagarinho depositando a água em outro recipiente, de forma que você não consiga, de forma que a areia não vá junto com essa água, tá? Para você não correr o risco de a areia ir também com a água, você pode usar como complementação a sifonação, que é retirar essa água aí por meio de uma mangueirinha, tá? A centrifugação, que é um processo mais utilizado no laboratório, é quando eu tenho sólidos e líquidos, né? E esses ou líquidos que não são misturados, não são totalmente misturados, vamos dizer assim. E eu vou utilizar uma centrífuga, que é um recipiente como esse aqui. Nessa centrífuga eu vou agitar, vou movimentar e rapidamente uma substância vai ser separada da outra. Eu tenho equipamentos adequados para fazer isso, tá? Tem o manual e tem o que é um equipamento, o automático, vamos dizer assim. Então, inicialmente eu tenho água e areia, por exemplo, e está tudo misturado. Então, para acelerar esse processo, que eu tenho o líquido, a água e o sólido, a areia, eu vou agitar até que, devido à força centrífuga, ele vai separar os componentes. Ele vai agitar e vai ter uma parte sólida no fundo do recipiente e a parte líquida separada da parte sólida. Tá? A centrifugação ela vai ocorrer com equipamentos adequados, tá? Não vai ocorrer, não, pode, se você deixar ele aqui, vai acontecer a decantação, né? Mas se você quiser acelerar, você usa esse equipamento. Então a centrifugação é um tipo de decantação, vamos dizer assim. E chegamos ao processo mais importante, vamos dizer assim, na química e no laboratório, que é a destilação. A destilação é quando eu tenho a separação de misturas, tá? Que são misturas miscíveis, que são misturas homogêneas, tá? E de líquido com líquido ou de sólido com líquido, tá? Então a destilação vai ocorrer de forma simples quando eu tiver sólido e líquido e fracionada quando eu tiver dois líquidos. A destilação simples é sólido e líquido e a fracionada é dois líquidos. A diferença basicamente que a gente encontra por aí é essa. A simples é sólido e líquido e a fracionada é líquido e líquido. Eu vou utilizar um equipamento adequado para fazer a destilação. A destilação basicamente ocorre pela diferença do ponto de ebulição. Enquanto a decantação é pela densidade, enquanto a filtração pelo tamanho das partículas, a destilação é pelo ponto de ebulição. Eu vou aquecer a mistura e aquela que tiver um ponto de ebulição menor, ela vai sair primeiro. Então, se eu pegar a água e o sal, é uma destilação simples. Eu aqueço essa mistura, a água vai sair primeiro, porque ela tem um ponto de ebulição menor, e o sal vai ficar depositado no fundo do recipiente. Ela vai passar por um processo aqui de condensação até chegar na forma líquida aqui. Esse aqui é o esquema básico da destilação. Tá? Eu vou aquecer através do bico de Bunsen e eu vou ter uma tela de aquecimento, uma tela metálica, e esse balão aqui, balão de destilação, ele vai aquecer e aqui eu vou ter um acoplamento, né? Eu vou ter uma junção de dois equipamentos e esse equipamento vai refrigerar a água que vai passar na forma gasosa aqui. Então você vai aquecer, o gás fica aqui, né? E aqui ele vai condensar. Essa mangueirinha aqui é a mangueirinha do resfriamento. Vai entrar e vai sair a água para resfriar esse componente aqui. A água vai sair do outro lado na forma líquida. Esse, a grosso modo, né, resumidamente, é o processo de destilação, tanto para destilação simples quanto para complexa. Complexa não, fracionada. A destilação simples é para usar sólido e líquido, água e sal, água e açúcar, onde há a diferença do ponto de ebulição. A fracionada é quando eu tenho líquidos, água e álcool. Tá? Quando eu tenho água e álcool, eu uso a destilação fracionada. A destilação fracionada também é utilizada nas indústrias de petróleo. Tá? Você aquece em diferença do ponto de ebulição, uma sai primeiro do que a outra. Tá? Para a gente finalizar, a gente tem a floculação e a coagulação. São processos semelhantes, tá? A floculação é tornar substâncias impurezas em flocos, tá? Então, floculação e coagulação são processos utilizados principalmente nas estações de tratamento de água.
As partículas muito pequenas são agregadas formando os flóculos e depois elas vão se decantar, tá? Esse aí é um dos primeiros processos para estação de tratamento de água, tá? Para ocorrer essa floculação e coagulação, eu tenho que adicionar uma substância, que é a substância que vai juntar esses flocos, tá certo? A gente vai ver isso com mais detalhe quando estiver estudando as estações de tratamento, tá ok? Então, a floculação é quando eu tenho as partículas de impurezas sofrem uma aglutinação, ou seja, elas se agrupam em uma certa substância, formando flóculos ou flocos, substâncias que vão se decantar no final desse processo. A coagulação é um processo químico onde você vai desestabilizar partículas coloidais. Então, você vai adicionar uma substância para poder desestabilizar essas partículas coloidais. Esses dois processos são bem úteis nas extrações de tratamento de água, tá? Então, a gente finaliza aí essa parte introdutória da separação de misturas e a gente volta numa próxima aula. Valeu!